Você já parou para pensar que pode ser que o trabalho que você esteja realizando, aquilo que você tem nas mãos agora, é o que Deus quer utilizar para cumprir na sua vida, na vida dos demais, a obra que Ele tem? Você já parou para pensar que, excetuando os erros e ajustes, talvez a carga do pecado, mas a tua profissão, o lugar que você está estabelecido, ou seja, aquilo que você tem nas mãos, pode ser a ferramenta de Deus para a transformação do seu meio? Estou te falando isso daqui para te colocar numa reflexão. Claro que nós temos que abandonar o pecado, temos que buscar a Deus, mas muitas vezes Deus muda a nossa forma de pensar, mas não a nossa profissão. E houve um homem na Bíblia que Deus utilizou uma profissão que talvez era um desprezo para esse homem antes, mas para colocá-lo como um grande libertador. Um homem que Deus pergunta: o que você tem nas mãos? E ele responde: eu tenho um cajado. Mas esse cajado não era o triunfo, esse cajado era o símbolo da vergonha. Você já entendeu que eu estou falando de Moisés, né? A história nos conta ali, Êxodo capítulo 1 e 2, que Moisés nasceu como um hebreu da tribo de Levi, que ele fica 3 meses dentro do contexto hebraico, mas pela perseguição faraônica, Moisés vai ser colocado num cesto de junco à margem do rio Nilo e vai ser adotado pela filha do faraó. E ele vai viver uma vida como nobre, vai ter uma transformação extremamente radical. Por quê? Porque os egípcios odiavam os hebreus. Os egípcios tinham horror a pelos e os hebreus tinham barba. Os egípcios eram devotos de determinadas divindades politeístas. Os hebreus adoravam o Deus de Israel. Os egípcios, eles trabalhavam em cidades, eles eram agricultores nos campos, mas os hebreus eram pastores. E o que um pastor carrega? Um pastor não carrega uma ferramenta para fazer tijolos como os hebreus foram obrigados no período da escravidão egípcia. Um hebreu, um pastor carrega um cajado. Mas para o contexto dos 2 primeiros capítulos de Êxodo, Moisés não poderia ser um pastor. Por quê? Porque ele tinha sido levado para a corte de Faraó. Foi importante, né? Foi necessário que Moisés fizesse um autoexílio depois de ter matado um indivíduo, né? Ter matado um egípcio, e se encontrasse lá em Midian com Jetro, seu sogro. E aí nós chegamos ao capítulo 3, que diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. O que acontece? Moisés vai ter contato com Deus, não como um nobre dentro do palácio e da corte egípcia. Moisés vai ter contato com Deus no meio do deserto, pastoreando. O que Moisés tinha na mão? Um amuleto religioso, um amuleto politeísta, rituais de magia? Não, Moisés tinha na mão um cajado. E eu quero te perguntar, o que será que o cajado significava para Moisés? Qual era a relevância? Qual era o significado daquele cajado para Moisés? Se você prestou atenção na parte que eu disse de que os egípcios odiavam os hebreus, principalmente porque eles eram pastores, e para um egípcio não existia mais nada indigno que tocar um rebanho, principalmente de ovelhas, você vai entender que Moisés cresceu no palácio como nobre, mas precisou ter um cajado, uma profissão que era desprezada pelo lugar que ele cresceu. Moisés passou pouco tempo no meio dos hebreus. A cabeça de Moisés, aqui em Êxodo 3, era a cabeça de um egípcio. Deus precisou encontrar Moisés sendo quebrantado, sendo angustiado, se submetendo a um trabalho que era indigno para ele. Grosso modo, Moisés tinha uma profissão que era o escárnio da sociedade, que nenhum egípcio tinha coragem de chegar perto porque tinha nojo. E o que Deus faz? Faz Moisés se tornar aquilo que ele provavelmente odiava, que o povo da sua origem, da sua criação, odiava. E Deus dá um cajado por meio da vida de Jetro e Deus vai falar com Moisés. Então veja, o cajado para Moisés significava o símbolo da vergonha. E o que Deus faz com Moisés ainda, além de revelar para Moisés quem ele era no meio de uma situação de pastoreio? Êxodo capítulo 14, verso 15, é o contexto do povo atravessando o Mar Vermelho. Moisés, o povo de Israel, as colinas e o exército de Faraó atrás, sedento para matar o povo de Israel. Moisés está diante do mar e fala assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Moisés tinha clamado por socorro. Diga aos israelitas que sigam adiante. Verso 16:
erga sua vara e estenda sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que Deus disse para Moisés? Moisés, Israel. Moisés, os egípcios verão você abrindo o mar vermelho simplesmente por levantar um cajado. Os homens verão você fazendo coisa que nenhum outro homem na palavra de Deus fez, que nenhum outro homem dentro de Israel fez, que nenhum outro homem dentro do politeísmo e da história egípcia fez. Moisés, você vai abrir o mar vermelho e a multidão vai passar com pés secos. Mas Moisés, você vai saber que isso não é mérito seu. Moisés, você vai levantar o símbolo de um poder para os hebreus, mas para você é o símbolo da vergonha, Moisés. Você reparou como é que Deus guardava cativo o coração de Moisés? Deus sempre dizia para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas em contrapartida, Deus com o cajado amolecia o coração de Moisés. Deus endurecia o coração de Faraó para continuar soberbo e não obedecer à voz do Senhor. Mas Deus, fazendo Moisés segurar o cajado, fazer com que ele olhasse e lembrasse do seu passado de assassino de um egípcio, de ser humilhado como um pastor de um rebanho de um outro homem, para que assim Deus pudesse usar ele. O coração de Faraó era endurecido e o coração de Moisés era quebrantado por meio de carregar aquele cajado. Moisés fez coisas incríveis, sobrenaturais, mas o coração dele estava guardado. Por isso que Moisés provavelmente foi chamado, até aquele contexto, em Deuteronômio vai dizer, como o maior profeta que houve na terra. Não houve profeta maior que Moisés. O que veio a ser foi o próprio Cristo, exceto não houve maior que Moisés. Moisés recebeu a lei, Moisés recebeu a revelação do sacerdócio e o tabernáculo. Moisés esteve no monte falando com Deus em Êxodo 3 e depois ele retorna com o povo de Israel. Mas Moisés sabia que ele não tinha mérito algum, que o que ele levantava, os milagres que ele fazia eram todos por graça de Deus, por misericórdia e favor divino, não por capacidade. O símbolo de conquista para Israel era o símbolo de vergonha e humilhação para Moisés. Você já parou para pensar que talvez o que não é pecado, mas é aquilo que você não se orgulha, aquilo que te quebranta, é o meio pelo qual Deus tem te transformado? Talvez você está num emprego ruim, se sujeitando a um patrão ruim, só para ter um exemplo laboral como é o de Moisés, porque Deus quer exaltar a vida dele, não a sua vida. Talvez esse tempo vai passar porque o povo, Israel chegou a Canaã. Talvez você chegue a um lugar melhor. Mas o que Deus quer é guardar o teu coração para que quando for exaltado, seja Ele, não a sua própria vaidade, não a sua própria conquista. Então entenda, talvez o símbolo da vergonha Deus faz que nós ergamos para referenciar a conquista que os outros terão e nós continuaremos no lugar de quebrantamento, dependendo do favor e da misericórdia do nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, então quero te convidar agora mesmo, segue o nosso canal, Instituto de Ensino aqui da Casa do Leão, deixa o seu like, comenta aí se você já tinha entendido assim essa passagem, se você já tinha visto essa maneira ou se você conhece de uma outra maneira, e não nos deixe de acompanhar toda terça-feira, às 8 horas, estamos ao vivo com a Escola Bíblica da Casa do Leão, e eu te aguardo então para muito mais novidades sobre a Palavra de Deus. Deus abençoe.